E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês estiverem vendo essa videoaula. Professor de vocês de Física 1 aqui, né? Espero que todos estejam bem, né, em casa, em segurança. Nosso Enem está chegando, né? Sem querer botar pressão, mas espero que vocês tenham conseguido manter a calma, né, a disciplina, de ter conseguido manter o foco nos estudos nesse tempo. Sei que foi um período muito difícil, mas vamos voltar aqui com as ferramentas que a gente tem ainda no modelo EAD, tentar ajudar vocês da maneira melhor possível, né? Na última aula, a gente deu entrada no conteúdo de mecânica, né? Saindo um pouco da cinemática e entrando um pouco já na mecânica, com as leis de Newton, né? E hoje nós vamos dar continuidade com o assunto de força de atrito, que também é um assunto muito importante e muito cobrado quando se fala de mecânica. Sempre ressaltando que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar no WhatsApp, podem me mandar questão. Não se sintam desamparados, estarei aqui para qualquer coisa. Muitos alunos já me mandaram, né, questões, eu sempre resolvi. E é isso. Vamos começar. Cadê? Antes de mais nada, é importante saber o que é a força de atrito. Bom, a força de atrito ela vai surgir toda vida que eu tiver um contato entre dois corpos, né? Em que um esteja se movimentando. Eu vou ter o atrito desse corpo que está se movimentando com o que está parado, ok? E isso vai ser uma característica, a força de atrito, ela depende de uma constante que está diretamente atrelada ao tipo de material que essa superfície, que esses objetos são compostos, né, claro, e ao grau de aspereza desse tipo de substância, ok? Claro, basta você pensar, por exemplo, aí no GIF que está se movimentando. Se esse chão for de cerâmica, o atrito vai ser diferente do que no caso, por exemplo, de uma calçada feita com cimento morto, né? O atrito vai ser muito maior em uma calçada de cimento, porque o seu grau de aspereza é muito maior, então, consequentemente, essa força de atrito que vai surgir ali, causando resistência para que esse movimento ocorra, vai ser muito maior, ok? Então, a força de atrito ela vai dificultar a realização desse movimento. Ela vai sempre surgir em sentido contrário ao movimento a força que está surgindo ali, ok? Nesse caso aí, a vermelhinha, está indo para um lado, a força de atrito está sempre indo no sentido oposto, tentando causar resistência, né? Ao movimento, ok? E antes de dar início da entrada aos tipos de atrito, é sempre importante saber como é que se calcula nessa força de atrito. E é bem simples. Mais uma formulazinha aqui para vocês decorarem. O FAT, né, a força de atrito, vai ser sempre o μ, essa letrinha grega aí, vezes a normal. O FAT é o quê? A força de atrito, né? Newton. Normal é Newton também. Então, do lado da igualdade, nós temos 2 Newton e, então, consequentemente, esse μ aí vai ser uma unidade adimensional, ok? O μ, ele vai ser uma característica, uma constante, que vai depender dos tipos de materiais que vão estar relacionados ao movimento. E a normal, vou já explicar também, porque na última aula nós vimos que ela pode ser um par de ação e reação ao peso, mas isso nem sempre é fato. Em caso de blocos em planos inclinados, a normal não vai ser o par de ação e reação do peso, ok? E nós temos dois tipos de μ, né? Nós temos o μ estático e o μ dinâmico, os coeficientes de atrito, né? Que também pode ser chamado de coeficiente de atrito ou μ estático, μ dinâmico. O μ estático, ele vai estar em atuação enquanto o corpo estiver parado, enquanto a força de atrito for suficiente para manter esse corpo parado. Ele vai se tornar dinâmico a partir do momento que eu atinjo um limiar de força, onde a força de atrito já não é mais suficiente para manter esse corpo parado. E aí, a partir daí, o corpo entra em movimento, ok? E aí, a força que eu aplicar vai ser maior do que a força de atrito e esse corpo vai começar a entrar em movimento.
Por isso dinâmico. Dinâmico em movimento, estático enquanto ele está parado. Ok? Aqui no plano inclinado, ok? Nós temos que a força normal vai ser sempre, vai possuir sempre 90 graus, vai formar sempre 90 graus. Com a superfície que o corpo está se encostando, né? Tendo contato. O Px vai ser a força responsável pelo início do movimento, né? Tá em direção à descida do plano inclinado. O Py vai ser a outra componente do peso, né? Como nós vimos nas últimas aulas, decompor a força, né? Relembrando, colado com ângulo é P vezes cosseno, colado cosseno, separado seno. Então, a componente que estiver colada com ângulo vai ser a força vezes o cosseno, o valor do cosseno desse ângulo, e a força que estiver separada, a componente que estiver separada, vai ser sempre o P vezes o seno. Seno separado, colado, cosseno. Ok? Nesse caso aqui, a força de ação e reação, o par de ação e reação da normal, vai ser o PY, né? Que estão se anulando aqui, já que não há movimento nesse eixo. Então, a normal sempre tem que ser igual ao PY, ok? E o PX vai fazer aqui na imagem da direita, o PX é a responsável por fazer surgir o FAT, né? A força de atrito que vai surgir em resposta ao PX, ok? No momento que o FAT for igual ao PX, esse corpo vai estar parado, ok? Ele vai estar parado. No momento que o PX for maior do que o FAT, esse bloco vai descer, ok? Então, aqui nós temos a análise gráfica de como funciona, né? Por exemplo, no arrastamento de um bloco, por exemplo. Eu vou aumentando minha força gradualmente, como vocês verem aqui, ó, nesse gráfico aqui, nessa função de primeiro grau. Sobe como se fosse uma função de primeiro grau, aumentando gradualmente, até que chega um limiar, né? Que é esse valor de 3,3, que eu não sei que unidade é que está aí, mas com certeza é alguma unidade de força. Chega um limiar de 3,3 que a força de atrito já não consegue mais anular a força aplicada, né? Então esse corpo a força de atrito cai, né? Porque o Mi dinâmico sempre menor do que o Mi estático. Então, consequentemente, a força de atrito dinâmica vai ser, quando o corpo estiver em movimento, vai ser sempre menor do que quando ele estiver parado. Por isso que cai de 3,3 para 2,7, ok? É como se ele precisasse só de um pontapé, de uma força para começar o movimento e depois a força de atrito caísse, ok? E depois disso, o movimento continua, né? Agora com o Mi dinâmico em atuação. Por que que aqui a força de atrito máxima vai ser 3,3, mas ela pode possuir valores menores, né? Porque não tem como a força de atrito ser maior do que a força que eu apliquei, porque ela só vai anular, ela só vai manter ele em movimento. Então, se eu tiver um bloco e eu puxar ele com 20 newtons, a força de atrito de resposta também vai ser 20 newtons, até que eu atinja o máximo, entendeu? Até 40 newtons esse corpo permanece em movimento, parado. Esse corpo permanece parado, até 40 newtons. Então, qualquer força que eu botar que seja menor do que 40 newtons, esse corpo vai permanecer em repouso e a força de atrito vai possuir valor igual e em sentido contrário à força que eu aplicar. Por exemplo, apliquei uma força de 30 newtons. Puxei. Ele não veio, né? Porque o limiar é 40. Então, quanto é a força de atrito? 40? Não. Isso é a força de atrito máxima, né? Enquanto ele estiver parado. Quando eu boto 30, a força de atrito também tem que responder à altura. Ok? Ela sempre responde à altura, enquanto o corpo estiver parado. Então, a força de atrito vai possuir o mesmo valor da força que eu apliquei, que nesse caso vai ser de 30, no exemplo que eu dei, ok? Aqui nós temos as aplicações no dia a dia de como a força de atrito ela atua, né? Uma coisa que é muito cobrada em questões de vestibulares é o caso de trações em automóveis. Como funciona essa força de atrito em rodas tracionadas e em rodas
sem tração, ok? Sempre, se você pensar numa roda com tração, aqui no caso, né, da esquerda, você vai notar que é como se o carro estivesse empurrando o chão para trás. E, consequentemente, nós temos o surgimento de uma força de resposta, que nesse caso vai ser a força de atrito. No caso das rodas tracionadas, sempre a força de atrito vai no sentido do movimento, ok? Já no caso das rodas que não possuem tração, você tem que entender que elas não estão proporcionando força, né? Elas são simplesmente empurradas pelas rodas que têm tração. Elas só estão ali girando. Então, elas são empurradas para frente, né? Então, consequentemente, há o surgimento de uma força de atrito para trás, contrário ao sentido do movimento, ok? Então, nas rodas tracionadas, nós temos uma força de atrito no sentido do movimento, é ela que vai fazer com que o carro se movimente, né? E nas rodas sem tração, nós temos a força de atrito contrária ao movimento, né? Tentando impedir esse movimento dessa roda. Como vocês podem ver aqui, nós temos as diversas situações em que eu posso ter um carro de tração dianteira, a força de atrito, dianteira, tração na frente, né? Não, tração traseira aqui primeiro. Tração traseira, a força de atrito, ó, no pneu de trás, está para frente, no sentido do movimento, que é uma roda com tração, ok? Já no pneu da frente, a força de atrito está para trás, ok? Na tração dianteira, a força de atrito da dianteira está para frente, porque é uma roda com tração. Tração dianteira, tração na frente. E já no pneu de trás, né, sem tração, nós temos uma força de atrito para trás, tentando impedir o movimento. Já numa roda, num carro com tração nas quatro rodas, né, 4x4, aqui nós temos que a força de atrito, tanto na traseira quanto na dianteira, vai ser no sentido do movimento, porque as duas, tanto traseiro quanto dianteiro, tem tração. Nas rodas com tração, sempre. A força de atrito, ela vai possuir o mesmo sentido do movimento. E já num carro desligado, né, no ponto morto, nós temos, claro, esse carro uma hora ele vai parar. Então, consequentemente, todas as forças vão ser, a força de atrito vai ser contra o sentido do movimento, o movimento do carro, né? As forças de atrito, nesse caso, então, vão estar para trás, ok? Outro caso também é como se fosse uma força de atrito, né? No caso da resistência do ar. É aquela que aparece quando o corpo se move numa região onde existe ar, né? E quando está muito rápido, essa resistência do ar ela é muito forte, beleza? E aqui nós temos uma formulazinha, né? Que é muito importante. No momento que começa a chover, as gotas, elas, claro, sofrem influência da resistência do ar, né? Só que chega um momento, eu tenho a força do peso da gota, né? Aqui, ó, no caso, força do peso da gota para baixo e a força de atrito, né? De resistência do ar para cima. Ela vem, corre, vem descendo em queda livre. Vai chegar um momento em que as forças, tanto o peso quanto a força de atrito, elas vão se igualar. E o que a gente aprendeu nas aulas anteriores? Quando nós temos forças em sentidos opostos que têm valores iguais, elas se anulam, ok? Então, a força resultante vai ser zero. Se a força resultante é zero, o que isso significa? Força é igual a massa vezes a aceleração. Se a força é zero, a minha massa não pode ser nula, então a minha aceleração vai possuir valor nulo, ok? Se a aceleração é nula, o que quer dizer então? Que a velocidade é constante, né? A velocidade não muda. Então, a partir daí nós temos um movimento uniforme. Então, tem uma velocidade limite, né? Velocidade limite, que a partir daí, né? A partir daí, a gota ela vem correndo em movimento acelerado, né? Pelo peso, da gravidade. Mas chega um momento em que as forças de resistência do ar e do peso se igualam e a partir daí essa gota vai apresentar um movimento uniforme, né, com velocidade constante. Tá ok? Essas fórmulas aqui são para cálculos
mais avançados de como calcula essa resistência do ar, mas é só para vocês verem que a força de resistência do ar está diretamente a uma constante, né, que depende do ar, e a área frontal de choque, né, depende também do objeto que está caindo, e depende também da velocidade, né, que esse corpo está caindo. Quando ele chega numa determinada velocidade máxima, as forças se igualam e a partir daí ele vai apresentar um movimento uniforme. Outro caso muito comum que é apresentado em provas é o nosso ato de andar, né? Se vocês notarem, quando vocês andam, quando a gente anda, né? A gente empurra o chão para trás, né? Com os pés. E isso é que faz com que surja uma força de atrito para frente, responsável por nos dar essa movimentação. É a força de atrito que faz com que a gente ande. É tanto que se você jogar sabão no chão e tentar caminhar no chão molhado com sabão, a força de atrito vai ser muito pouca, né? Vai sofrer uma redução e você vai cair. Você não vai conseguir andar. Ok? Nós precisamos dessa força de atrito para conseguir andar. Tá ok? Então, a partir daí, vamos tentar resolver um pouco dessas questões, dos exercícios de fixação, para tentar sanar todas as dúvidas. Claro, sempre resolvam os exercícios também propostos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me enviar pelo WhatsApp a questão, que eu vou estar ajudando vocês, ok? Uma pessoa puxa uma mala de peso 91 newtons com velocidade constante, por meio de uma força de 35 newtons, inclinada de um ângulo alfa com a horizontal, conforme mostra o esquema. E aqui nós temos duas informações importantes. A primeira é que ele anda, que ela se move com velocidade constante. Então, a partir daí, nós podemos notar que não temos aceleração, né? A velocidade está constante. Ele está exercendo um MU, movimento uniforme. Então, a aceleração vai ser zero. Então, consequentemente, a força resultante no corpo também tem que ser igual a zero. E aqui ele também fala em ângulo de inclinação. E eu já falei para vocês que toda vez que eu tiver uma força inclinada, eu tenho que fazer, obrigatoriamente, essa decomposição dessa força. Beleza? Tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é decompor essa força aqui, de 35 newtons. Tá ok? 35 newtons, ângulo alfa, colado, cosseno. Então, o Fx vai ser a força original, né? Vezes o cosseno, porque está colado com ângulo. Beleza? Força original é 35. O cosseno, ele dá na questão, que é 0,8. E nós temos aqui o Fx igual a 28. Beleza? E o F de Y? O mesmo processo, só que agora nós vamos usar o seno, porque está separado do ângulo. Então, o F de Y, se vocês fizerem os cálculos aí, também ele dá o seno, vai dar 21 newtons. Beleza? Feita essa decomposição, vamos continuar lendo a questão. Se a força de atrito da mala tiver módulo de 28 newtons, determine o coeficiente de atrito entre o solo e a mala. Olha aí, já botei aqui também o FAT, para o outro lado, 28 newtons. E se vocês notarem, faz total sentido. Porque o F de X, que são as... se vocês notarem, as forças na horizontal, no eixo horizontal, analisando o eixo horizontal, nós temos o F de X e o FAT para trás. Beleza? Ambas possuem valor de 28 newtons. Então faz total sentido ele estar em um movimento uniforme, porque as forças se anulam, ok? A aceleração vai ser zero, porque a força resultante nesse eixo vai ser zero. Ok. E também nós vamos notar que não há movimento no eixo Y, né? No eixo vertical. Então, nesse eixo também, as forças têm que ser, a resultante também tem que ser zero. Ok? Tem que ser zero, porque ele não está se movimentando nesse eixo. Então, nós vamos fazer o cálculo. Vamos ver. Forças que estão para cima, no eixo vertical, é a normal e o F de Y, que eu já calculei que dá 21. E no eixo vertical também para baixo, é o peso. Então, as forças que estão no sentido, né, para cima, tem que ser igual à soma das forças que estão para baixo, que nesse caso é o peso. Aqui, ó, no meio, Newton mais F de Y, né, que são as forças para cima, tem que ser igual ao peso, que é a força para baixo. Newton não, normal. Então, normal mais 21, que é o F de Y, é igual a 91, que é o valor do peso. Então, nesse caso aqui,
nós achamos a normal, que vale 70 newtons. E ele quer o coeficiente de atrito. Como é que eu acho o coeficiente de atrito? Qual é a fórmula que possui o coeficiente de atrito nela? A fórmula de cálculo da força de atrito, né? Que vai ser FAT igual ao μ vezes a normal, né? O FAT eu tenho, a normal eu já encontrei, falta só eu achar o μ. FAT 28, normal eu achei que é 70, beleza? E o μ é só fazer essa divisão. Simplifica por 7, de um lado vai ficar 4, do outro vai ficar 10, vai ficar 4 sobre 10. E nesse caso aí vai ser o μ dinâmico, né? Porque ele está em movimento. Então, o μ dinâmico do solo em Amala vai ser 0,4. Ok? Próxima questão. Análise de gráfico aqui, ó. A figura mostra o comportamento de um corpo de massa igual a 4 kg ao entrar e sair de uma região com atrito. Nessas condições, o módulo da força de atrito é igual em newtons A. Ok, vamos olhar. Quando ele entra na região com atrito, né? Aqui, ó, representado aqui, ó, preto, a região sem atrito antes, vermelho, a região com atrito, depois preto, a região sem atrito também depois. Ele chega com a velocidade de 30 metros por segundo, né? Supondo que ele está em velocidade constante, né? De 30 metros por segundo. Então, nós vamos notar também que no momento que ele entra na região sem atrito, com atrito, aliás, no momento que ele entra na região com atrito, ele vai aparecer sobre ele a ação da força de atrito, ok? Então, é natural que essa velocidade seja reduzida, beleza? Vai reduzir. Ele quer o módulo da força de atrito. Então, para isso, eu vou precisar, nesse caso aqui, ele está vindo sem nenhuma força. E do nada aparece essa força de atrito, porque ele entra na região com atrito. Então, nesse caso, a força resultante vai ser a força de atrito. Beleza? Então, para eu calcular essa força de atrito, eu vou precisar aplicar aquela lei fundamental da dinâmica, que é força igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso aí, a força resultante vai ser FAT, né? Vai ser a força de atrito. A massa do corpo, ele diz também que é 4. E eu vou ter que descobrir essa aceleração, né? Como é que eu descubro a aceleração? Se vocês lembrarem lá da aula de MUV, né? Também da aula de Física 1, da cinemática, nós vamos lembrar que o cálculo da aceleração é a partir da variação da velocidade, porque aqui dv, que é delta v, não tinha como desenhar o triângulozinho, sobre delta t, que é a variação do tempo. Variação sempre é o depois menos o antes. Depois, ele está com velocidade, se vocês notarem, ó, com 8 segundos, ele está com velocidade de 10 metros por segundo. E com 0 segundos, ele está com velocidade de 30 metros por segundo. Então, 10 menos 30, né, que é o final menos o inicial, vai dar menos 20. 8 menos 0, que é o final menos inicial do tempo, dá 8. Então, nós vamos ter uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado, em módulo, né? É negativo porque a força está contra o sentido do movimento, então vai surgir aí uma aceleração também contra o sentido do movimento, né? Está diminuindo a velocidade. É menos 2 metros por segundo, a cada segundo. Essa velocidade diminui 2 metros por segundo, ok? Então agora a gente pode terminar aqui. Só aplicar o 2 menos 2,5 aqui, nós vamos achar 4 vezes menos 2,5. A força de atrito, nesse caso aí, vai possuir um valor de 10 newtons, beleza? Ele bota em módulo, né? Porque está contra o sentido do movimento, né? Supõe-se que o sentido do movimento seja positivo e o contrário seja negativo, por isso que está negativa a força, beleza? Aqui outra questão, a terceira. Um bloco de massa de 2 kg repousa sobre outro de massa de 3 kg que pode deslizar sem atrito sobre uma superfície plana e horizontal. Quando a força de intensidade de 2 newtons agindo na direção horizontal é aplicada ao bloco inferior, como mostra a figura, vocês estão vendo aqui, o conjunto passa a se movimentar sem que o bloco superior escorregue. Ou seja, a força de atrito sobre eles, entre eles, né, foi responsável por manter o bloco de cima ainda em cima do de baixo. Beleza? Ele quer a aceleração do conjunto. A aceleração do conjunto é bem simples, é só aplicar aquela fórmula da lei fundamental da dinâmica. Força resultante
é igual a massa do conjunto vezes a aceleração do conjunto. Beleza? A força resultante nós temos, né? Que é a força aplicada, 2 newtons. A massa do conjunto é só somar as massas, 2 mais 3, 5 quilos. E a aceleração, só descobrir. 2 dividido por 5 dá igual a 0,4 metros por segundo ao quadrado. Item A resolvido. Já o item B, ele quer a intensidade da força de atrito entre os dois blocos. E aqui nós vamos analisar o bloco de cima separadamente. Beleza? E aí a gente vai botar todas as forças que agem sobre ele. A primeira é a normal, que age para cima, que é a resposta do bloco de baixo sobre ele. E o peso dele, né, que atua. Nesse caso, são pares de ação e reação, porque atuam em sentido opostos e não há movimento. Então, pode-se dizer que eles possuem valores iguais. Se anulam a normal e o peso. E a força de atrito, né, que nesse caso está para frente. Ah, por que está para frente? Porque basta você notar que se você puxar o bloco de baixo, a tendência do bloco de cima é continuar no local que ele está, né? Por causa da inércia, permanecer em repouso. Então, a tendência dele é cair de cima, né? Então, a força de atrito ela age em sentido contrário, impedindo com que esse bloco de cima caia. Então, é natural que ela seja para frente. Pronto. E aí, nesse caso, a força resultante atuante sobre o bloco de cima vai ser só o FAT, né? Porque a normal e o peso se anulam. E aí, basta eu aplicar separadamente. Beleza? Força igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, a força resultante vai ser o quê? O FAT, que é o que eu estou querendo achar. A massa do bloco de cima, eu estou analisando só o bloco de cima. A massa dele é 2. E a aceleração dele também é 0,4, né? Porque ele faz parte do conjunto e ele está com a mesma aceleração do conjunto. Então, eu aplico 0,4 ali. FAT vai ser 2, né, que é a massa, vezes 0,4. Então, vai dar 0,8 newtons. Ok? Essa vai ser o valor da força de atrito. Quarta questão. A figura representa um corpo de massa 10 kg, apoiado em uma superfície horizontal. O coeficiente de atrito entre a superfície de contato é de 0,4. Ele não disse, é o dinâmico ou o estático. Em alguns casos, ele não diz. Em determinado instante, é aplicada ao corpo uma força horizontal de 10 N. Considere gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Marque a alternativa correta. Beleza. Aqui, antes de mais nada, é bom a gente colocar as forças que atuam aí, né? Quais são as forças que atuam aí? Primeiro, normal, peso, a força de atrito e a força que ele está aplicando, né? Que é de 10 newton. Aí agora ele deu a normal, a gente acha, né? Que ela é a ação e reação do peso, né? Ela vai possuir o mesmo valor do peso, 100 newtons. Vamos calcular a força de atrito, então, né? Nós temos o Mi. FAT vai ser igual a Mi vezes a normal. O Mi eu tenho, a normal eu tenho. Então, o FAT vai ser 40 newton. O que significa isso? E ele aplicou 10 newtons, né? Então, como eu disse já naquele gráfico, a força de atrito ela nunca vai ser maior do que a força que eu apliquei. Por exemplo, se eu apliquei 10 newtons aqui, e a força de atrito máxima, esse aqui que nós achamos é a força de atrito máxima, ela não vai ser 40 newtons aqui, né? Porque senão eu teria uma resultante de 30 para a esquerda, né? Sendo 40 e 10. Não. A força de atrito ela sempre vai aparecer como resposta à altura da força que eu aplicar. Se eu apliquei 10 newtons, a força de atrito vai ser 10 newtons. A não ser que eu aplique uma força maior. Por exemplo, eu apliquei 50 aqui. Apliquei 50. Então, nesse caso aqui, a força que eu apliquei foi maior do que a força de atrito. Então, esse corpo vai entrar em movimento. A força de atrito nunca pode ser maior do que a força que eu aplicar. Beleza? Ela sempre vai aparecer como resposta. Então, vamos ver o item A. A força de atrito atuante sobre o corpo é 40 newtons. Errado. A força atuante sobre esse corpo, força de atrito, vai ser 10 newtons, porque eu apliquei uma força de 10 newtons, que não vai ser suficiente para fazer com que esse corpo entre em movimento, e aí surge a força de atrito para anular, né? Para manter esse corpo em repouso. A velocidade do corpo, não, ele não vai entrar em movimento, como eu disse. A aceleração do corpo, não, também não. Nós não temos uma força resultante. Então, nós não temos aceleração. D, a aceleração, não. Também não temos aceleração.
e nem velocidade. Esse corpo vai ficar parado. A força que foi aplicada não é suficiente para botar ele em movimento. O corpo não se movimenta e a força de atrito é de 10 newtons. Sim, esse é o item correto, ele vai permanecer em repouso, porque vai surgir a força de atrito ali, anulando a força que foi aplicada. Ok? E agora também, deixa eu botar aqui a última questão, né? Que é uma questão mais de gráfico. Está aqui na apostila. A quinta questão. A figura a seguir mostra uma caixa de madeira que desliza para baixo com velocidade constante sobre o plano inclinado, sob a ação da seguinte força: peso, normal, atrito. A sinal alternativa que representa corretamente o esquema de forças exercidas sobre a caixa de madeira. Ok. Como é que eu faço para arriscar? Não tem como. Mas, enfim, vocês estão vendo minha setinha, né? Aqui nós temos 3 forças atuando. A primeira é a normal, que vai atuar sempre formando 90 graus com a superfície que o corpo está em contato. Então, ela vai ser para cá. Beleza? O peso, ele vai ser para onde? Sempre em 90 graus, apontando para o centro da Terra. Aqui, descendo. Beleza? E a força de atrito, naturalmente, vai ser contra o sentido do movimento. O movimento, nesse caso aí, do bloco, a tendência desse bloco é de descer pelo plano. Então, a força de atrito vai surgir em sentido contrário, apontando para cima aqui, ó. Para cima do plano de plano inclinado. Beleza? Então, vamos para o item A. Vocês acham que essas forças aqui são as que atuam? Não, né? Porque não tem a força de atrito. Ele está falando de 3 forças. Das principais 3 forças. Peso, normal e atrito. No item A, nós temos a força de atrito? Não, porque ela deveria estar aqui, ó, apontando para cima. Nós não temos ela. Então, o item A não é. No item B, qual é a força que está faltando? A do peso, né? Para cá. No item C, que força é essa daqui apontando para cá? Não tem sentido. E também está faltando a força de atrito. O item C também não é. No item D, que força é essa daqui subindo? E cadê a força de atrito? Item D também não é. E o item E, né? Que tem a normal, formando 90 graus com a superfície, o peso apontando para o centro da Terra, né? E a força de atrito apontando ali para cima, contra o sentido do movimento. Então, a resposta dessa questão vai ser o item E, ok? Beleza? Então, era isso, pessoal. Aula finalizada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, resolvam os exercícios propostos. Qualquer dúvida que tiverem, vocês podem me chamar, que eu estou à disposição de vocês no WhatsApp. Tá ok? Valeu. Até a próxima.